Bom dia, gente. Vamos falar agora do nosso último resumo, onde eu vou falar de troca de calor e potência em sistemas térmicos, né? Então vamos lá, troca de calor. Eu quero aqui, trazer um exemplo para você do que é uma troca de calor. Sempre que eu tiver um objeto e um meio externo, e esse objeto tiver uma temperatura diferente, a gente espera que haja uma troca de calor. Troca de calor está acontecendo sempre, né? Quando você coloca uma água e ela começa se ela estiver mais fria, ela começa a absorver calor do meio ambiente, né? Que está mais quente e ela começa a esquentar. Então, troca de calor é basicamente isso. Eu trouxe aqui um objeto. Suponha que esse objeto aqui está mais quente e esse objeto está mais frio. Se ele está mais quente, a gente espera que ele vá ceder calor, não é? Ele cede calor para o objeto mais frio. Entretanto, se a gente tiver um sistema não isolado, o que é um sistema não isolado? É um sistema aberto, né? Por exemplo, o copo e o meio ambiente é um sistema aberto. E nesse caso, esse objeto aqui ele está perdendo calor, ele está cedendo calor também para o meio externo, que a gente chama de meio ambiente, né? O ar ou qualquer outra coisa, que não seja somente esse outro objeto mais frio. Então esse é um sistema não isolado, um sistema aberto aqui, onde eu posso trocar calor com o meio externo. Esse tipo de sistema é muito mais difícil de lidar matematicamente, para fazer continhas e tudo mais. Então a gente vai sempre usar aqui um sistema isolado. Um sistema isolado ele tem barreiras, ele tem paredes que impedem a transferência de calor com o meio externo, o meio ambiente. Então aqui, se esse objeto está cedendo calor, no sistema isolado, todo o calor que ele cede é recebido pelo outro objeto, entendeu? Então tudo que ele perder, o outro vai ganhar. Então aqui nesse sistema a gente tem um clássico exemplo de conservação de energia. Não que aqui não tenha, mas aqui, tudo que esse vai perder, esse aqui vai ganhar. Então fica muito fácil de calcular a energia, o calor que cada um perde, que cada um ganha. Tá? Então aqui de novo a figurinha, e eu trouxe agora a equação para descrever esse objeto aqui, esse sistema, né? Então olha só, todo o calor que esse ceder, esse aqui vai ganhar. Então vocês concordam comigo que o que um cede é negativo, né, um valor negativo, que o outro recebe é um valor positivo, mas o número é o mesmo. Se esse aqui cedeu 100 calorias, esse aqui vai ganhar 100. Então é 100 menos 100 vai dar zero. Então a ideia é assim, se eu somar em um sistema isolado todas as trocas de calores que aconteceu lá, o resultado tem que dar zero, tá bom? Então Q1 mais Q2 vai ser zero, porque eu só tenho dois objetos nesse caso. Mas se eu tiver vários objetos, né, água, ouro, sei lá, alumínio, alguma coisa lá, gelo, e eu estou trocando calor com todos eles num sistema isolado, a soma da energia que cada um recebe ou cada um perde, se eu somar tudo vai ter que dar zero. Então, espero claro essa parte sobre o que cede e o que recebe, e que a soma da energia dos dois tem que dar zero. Uma vai ser positiva, a outra vai ser negativa. E lembra, esse Q aqui, a gente vai usar o MC delta T, o Q macete. Porque a energia que um perde que o outro ganha, nesse caso, nos nossos exercícios, vão ser usadas apenas para variar a temperatura. Então esse aqui está diminuindo a temperatura e esse aqui está aumentando a temperatura. Então Q vai ser MC delta T. E o objeto que a gente usa para obter um sistema que é mais ou menos isolado, que evita troca de calor com o meio externo, a gente chama de calorímetro. Tá? Então o calorímetro ele permite o isolamento térmico dos corpos colocados em seu interior com o meio externo. Então como é que é um calorímetro? Veja só. Ele é basicamente um copo de isopor. Então ele é um copo de isopor, porque o isopor já é um bom isolante térmico, e lá dentro costuma, às vezes, dependendo do calorímetro, você coloca um papel alumínio em volta para ele impedir a troca de calor com o meio externo. É mais uma proteção, entende? Então normalmente esse calorímetro ele tem um termômetro para poder medir sem ter que abrir. Porque se eu abrir, vai ter troca de calor com o meio externo, concorda? E o agitador ele é basicamente para misturar a substância, ou a reação química que você está fazendo aqui dentro e ficar mais homogênea, para o termômetro não ter variações, né, erros na medida. Então o que é o calorímetro? Ele permite o isolamento térmico, exatamente para eu conseguir um sistema isolado. E aí o que todo mundo conhece de um calorímetro, né, um exemplo clássico é a garrafa térmica. Coloca café aqui e ele fica quente por muito tempo. Né? Por quê? Porque a garrafa térmica ela é formada por paredes espelhadas e duplas ainda. E entre elas aqui, entre as paredes, costuma ter ar rarefeito. É quase vácuo, entende? Mas não é vácuo. O ar rarefeito ele impede a troca de calor através de convecção. O que é convecção? Ar quente sobe, ar frio desce, né? Então isso aí é uma troca de calor. Que quando é num fluido a gente chama de convecção. Então a parede espelhada impede isso, né? A parede dupla. A parede espelhada é para manter o calor aqui dentro, né? Ele vai ir, bater, voltar.
vai ficar dentro da garrafa. E a tampa, obviamente, impede troca de calor com o meio externo. Então, calorímetro, que a gente conhece, garrafa térmica. Agora aqui vamos falar sobre potência e quantidade de calor. A gente já tinha visto que potência é o quanto a energia varia com o tempo, lembra? E sobre delta T. Agora aqui, ó, quando a gente está na calorimetria, a potência vai ser, por exemplo, a quantidade de calor emitida ou absorvida por unidade de tempo. Então, quanto tempo demora para uma reação acontecer? Ou eu coloco água lá para esquentar, quanto tempo demora, né? Se eu sei quanto calor fornece, se eu tenho uma chaleira para esquentar água e fazer um café e eu sei a potência dela, quanto tempo demora, quanto calor recebe, essas coisas a gente vai descobrir usando a potência, tá? Então, o que é a potência? Quantidade de calor dividido por tempo. Lá atrás a gente tinha visto que essa unidade era o watts. Então, seu chuveiro tem, sei lá, 6.000 watts, seu liquidificador deve ter uns 600 watts, então watts é a unidade de energia por tempo. Só que aqui é mais comum a gente usar em caloria por segundo, né? Porque caloria é uma unidade de energia, assim como o joule. E vocês lembram a relação entre elas? Se eu tiver joule, né, e quiser passar para caloria, eu tenho que dividir por 4,2. E se eu tiver caloria e quiser passar para joule, eu tenho que multiplicar por 4,2. Não esqueçam isso, tá? Então, ambos são energia, mas são formas diferentes de escrever o valor que você está calculando. Então, isso é potência, né? E aqui alguns exemplos que eu vou fazer no final desse vídeo, tá bom? Então vamos para lá. Então vamos lá, vou fazer aqui agora um exemplo sobre troca de calor. E ele diz assim: em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, foram misturados 200 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius, e 400 gramas de ouro, inicialmente a 80 graus Celsius. Sabendo que os calores específicos da água e do ouro são, respectivamente, 1 caloria por grama grau Celsius para a água, certo? E 0,03 caloria por grama grau Celsius para o ouro, a pergunta é: determine a temperatura final aproximada da mistura. Então a ideia é assim, ó. Eu tenho aqui um calorímetro, então suponho um calorímetro, e lá dentro dele eu tinha 200 gramas de água, não foi isso que o exercício falou? Então eu tenho 200 gramas de água. E aí eu vou lá e misturo com essa água 400 gramas de ouro. Então, primeiramente, a temperatura da água, né, a temperatura inicial da água, era de 20 graus Celsius. Então, 20 graus Celsius. Já a temperatura inicial do ouro é de 80 graus Celsius. Então, vocês concordam comigo que o ouro ele vai ceder calor para a água, e aí o ouro vai perder, né, a temperatura dele vai diminuir, e a temperatura da água vai aumentar. E vai chegar a um certo ponto onde os dois terão a mesma temperatura. Então, a temperatura final ela é igual para os dois objetos, certo? E eu não vou considerar a capacidade térmica do calorímetro. Então, nas minhas contas de troca de calor, eu vou ter só Q1 mais Q2, certo? E a soma dos dois vai ter que ser zero. Porque o Q1 perdeu, o outro ganhou, tá bom? Então, vamos lá. Q1 e Q2, a gente sabe que é aquela equaçãozinha, né? MC delta T. Aí, para a água, eu vou fazer aqui em azul, MC delta T. E para o ouro, eu vou fazer em vermelho, MC delta T. E isso aqui vai ser igual a zero. Então, vamos lá. O exercício diz que a massa da água era 200. Então, eu vou colocar 200. O calor específico da água, a gente sabe que é 1. Então, no lugar do C, eu vou colocar 1. E variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial, certo? E aqui eu vou colocar a massa do ouro, que é 400, tá? O calor específico do ouro, o exercício diz que ele vale 0,03, então 0,03 vezes a variação de temperatura do ouro agora. T inicial é T final menos T inicial. T final menos T inicial do ouro, tá? E isso aqui tem que ser igual a zero. Então vou substituir mais uns valores, ó, 200 vezes 1 vai dar 200, né? Então aqui 200 vezes T final menos a temperatura inicial da água, 20. Agora, mais 400 vezes 0,03 vai me dar 12. 12 vezes temperatura final menos temperatura inicial do ouro é 80. Isso aí tem que ser igual a zero. Então agora é só fazer uma distributiva. A gente vai encontrar agora o valor da temperatura final, que é o que o exercício pediu. Vou fazer agora tudo de preto, tá? Ó, 200 vezes TF vai ser 200 TF. 2 vezes 2 vai dar 4. O sinal de menos vem porque isso é mais e isso é menos, né? Então 2 vezes 2 é 4, aí sobra 3 zeros, certo? 3 zeros. Agora, mais 12 vezes TF é 12 TF. Menos, que é mais e que é menos, então vai dar menos.
12 vezes 80. Isso aqui, eu vou fazer a continha. E o resultado é 960, tá? 960. Só multiplicar. Agora, isso aqui é uma equação simples. Eu quero só isolar a temperatura final, então eu vou passar esse 4.000 e esse 960 para lá. Mas eu já vou somar, tá? Se eu tenho 4.000 negativo e tiro desses 4.000 960, né? Negativo ainda. Então eu vou ter 4.960 negativo. 200 mais 12 vai dar 212 TF, né? E eu vou pegar esse 4.960 e passar para lá positivo. Então vai ficar 4.960. Eu espero que vocês não tenham confundido aqui. Eu só somei, mas eu mantive o sinal negativo. E aí depois eu passei para o outro lado positivo, tá? Esse 212 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então vai ficar 4.960 dividido por 212. E aí eu vou chegar na minha temperatura de equilíbrio do meu sistema. Faz a divisão na calculadora, se achar mais fácil. A temperatura final é 23,3 graus Celsius. Então, só para você ter uma ideia. Eu tinha a água inicial a 20 e eu coloquei o ouro que está a 80. A diferença é muito boa, né? Mas a temperatura final dos dois foi só 23,3. Ou seja, para a água aumentou só 3,3 graus Celsius. Já para o ouro diminuiu bastante. Tá? E isso tem uma característica aqui, ó, do calor específico do ouro ser muito baixo. Mudei aqui, agora vamos fazer um de potência rapidão. Ó. O exemplo é o seguinte: sabendo que a boca de um determinado fogão tem uma potência de 400 calorias por segundo, determine o tempo necessário para que 1 litro de água, inicialmente a temperatura ambiente de 20 graus Celsius, comece a ferver. Então vamos lá. Eu tenho a boca de um fogão, certo? Então o fogão está lá. E eu sei que a potência dele é 400 calorias por segundo. Lembra que a unidade de potência é sempre uma unidade de energia, né, caloria, dividido por tempo. Isso é potência. E aí eu quero aquecer, nesse caso, 1 litro de água, tá? 1 litro de água. Então eu tenho aqui 1 litro de água. Sem considerar, por exemplo, o recipiente que essa água está dentro. A gente sabe, pela densidade da água, que 1 litro de água é muito parecido, é quase igual a 1 quilograma. Então 1 litro de água é 1 quilo, basicamente. Então vamos colocar os valores que eu já tenho aqui. Então a massa vai ser 1.000 gramas, vamos usar sempre em gramas, tá? O calor específico da água eu sei, não sei, não é o quê? Caloria por grama, grau Celsius. A variação de temperatura, vamos lá, variação de temperatura. A temperatura final, eu quero que a água comece a ferver. Então qual que é a temperatura que a água ferve? A final é 100, né? A água vai ferver a 100. E o exercício diz que a temperatura inicial era 20. Então a variação de temperatura foi de 80 graus Celsius, ok? E eu quero agora saber quanto tempo vai demorar, então ΔT é igual a... Ok? Então vamos usar a equação da potência aqui, ó. Potência vai ser uma energia dividida pelo tempo, né? Nesse caso a minha energia é a caloria, a quantidade de calor. Então vamos só substituir aqui os valores e lembrar aqui o seguinte: quantidade de calor é mc ΔT, né? Então a potência vai ser 400. Aí aqui, ó, no lugar desse Q eu já vou colocar mc ΔT, tá? Então m é quanto? 1000. O C da água é 1 e a variação de temperatura da água foi 80, né? Então 80. E aqui o ΔT é o que eu quero descobrir, tá ok? Então agora falta só fazer essa continha. Eu vou multiplicar cruzado, né? Eu vou passar esse multiplicando, depois esse dividindo. Então vai ficar assim, ó, ΔT é igual a... Lá em cima eu vou ter 1 vezes 8. Isso é 8, né? E aí sobrou quantos zeros? 4. Tá bom? E esse 400 eu passei dividindo. Entenderam essa parte? Eu passei esse multiplicando, depois eu passei esse dividindo. Agora eu só preciso cortar os zeros, se eu achar mais fácil. E aí eu tenho 800 dividido por 4. Quanto vai dar isso? Eu vou ter que... a variação do tempo, né? Quanto tempo durou? 200 segundos. Ok? Qualquer dúvida, comenta.